Top 9. As bombas de serpentes de Aníbal. Da camada de cinzas de Persépolis, viajamos para o oeste através do Mediterrâneo, até um porto na costa do que é hoje o sul da Turquia, onde a mente militar mais criativa da tradição cartaginesa fez algo que toda a história subsequente da guerra observou e então, aparentemente por consenso, decidiu nunca mais discutir. As bombas de serpentes de Aníbal. Aníbal Barca tem 63 anos quando a Batalha do Rio Eurimedonte é travada em 184 a.C. Ele está no exílio há quase 20 anos, caçado por Roma em todo o leste do Mediterrâneo, saltando entre as cortes de reis que querem seu gênio tático e temem a pressão diplomática romana que o segue por toda parte. Ele está comandando uma frota para o rei Prúsias Pri da Bitínia, um pequeno reino na costa sul do que é hoje a Turquia, contra a frota de Eumenes II de Pérgamo, um aliado romano e, portanto, para Aníbal, um substituto da própria Roma. Ele está em menor número, seus navios são mais lentos e suas tripulações menos experientes. Aníbal passou toda a sua carreira militar em desvantagem numérica e menos equipado, e vencendo de qualquer maneira. Ele olha para o que tem, olha para a linha costeira, ordena que seus marinheiros coletem cobras, tantas quantas puderem encontrar, tantas espécies quanto puderem capturar. Ele faz com que as cobras sejam seladas em potes de argila, uma espécie por pote, e realiza um briefing tático que deve ter sido uma das sessões de planejamento militar mais estranhas do mundo antigo. O combate é documentado por Cornélio Nepos em seu De Viris Illustribus, seu compêndio de homens ilustres, escrito aproximadamente em 35 a.C., cerca de 150 anos após a batalha. Nepos é nossa fonte antiga primária para este evento, em qualquer detalhe, e ele é, como historiadores antigos, confiável e preciso. Ele nomeia os comandantes, nomeia o reino, especifica o material do pote e descreve a sequência tática em detalhes suficientes para reconstruir o combate. Aníbal, registra Nepos, sinalizou aos seus capitães para concentrarem os potes de serpentes, especificamente na capitânia de Eumenes, identificando corretamente que desativar o navio de comando cascatearia em uma confusão em toda a frota. Os potes foram catapultados. Eles aterrissaram nos convéses inimigos e se estilhaçaram. As cobras saíram. A frota de Pérgamo entrou em pânico. A Bitínia venceu uma batalha que deveria ter perdido. Nepos descreve as cobras como serpentes de muitos tipos. Anguis plurimi generis. Muitos tipos, não uma espécie específica, não um nome. Para um escritor que acaba de nos contar o nome do rei inimigo, o nome do rio, o contexto político e a lógica tática, a omissão da espécie da cobra não é casual. É a única peça que falta em um relato, de resto, completo. Os naturalistas antigos nomeavam tudo. História Natural, de Plínio, o Velho, escrita aproximadamente em 100 d.C., cataloga centenas de espécies de cobras com seus nomes latinos, áreas geográficas, perfis de veneno e comportamentos. A cultura intelectual que produziu Nepos não carecia de vocabulário ou interesse para nomear uma cobra. Alguém decidiu não o fazer. A região da Panfilha, onde a batalha foi travada, abriga pelo menos 12 espécies de cobras venenosas, incluindo a víbora levantina e a víbora otomana, ambas as quais produzem veneno hemotóxico causando dor extrema, destruição de tecidos e morte em casos não tratados, e ambas as quais sobreviveriam seladas em potes de argila, tempo suficiente para a duração de um combate naval. A lógica tática do sistema de armas é elegante no específico. Um pote de argila é poroso o suficiente para permitir a troca de ar para manter o conteúdo vivo em trânsito. É resistente o suficiente para sobreviver ao lançamento por catapulta sem se estilhaçar prematuramente. E é quebradiço o suficiente para se estilhaçar no impacto com um convés de madeira e liberar o conteúdo imediatamente. Este é um mecanismo de entrega projetado com precisão. Não aconteceu por impulso. Alguém o testou primeiro. Nenhum manual militar antigo inclui esta arma. Nem Vegésio, cujo Epitoma Rei Militaris é o manual de doutrina militar romana mais abrangente que sobreviveu.
Nem Frontino, cujo Strategemata cataloga centenas de inovações táticas do mundo antigo, nem o Táctica de Eliano. Em um corpo de literatura militar que registra especificações de catapultas, design de torres de cerco, geometria de formação de cavalaria e o uso tático de elefantes de guerra, a bomba de serpente, uma arma que demonstravelmente venceu uma batalha naval, aparece exatamente uma vez em uma biografia e nunca mais. Esse não é o padrão de uma técnica esquecida, esse é o padrão de uma técnica excluída. Aníbal suicidou-se pouco depois desta batalha, engolindo o veneno que mantivera em um anel durante anos, especificamente para evitar ser levado vivo por Roma. O único homem que entendia toda a lógica operacional da arma. Qual espécie apresentava melhor desempenho? Quais potes duravam mais? E como classificar e manusear cobras venenosas vivas em escala militar sem perder metade da tripulação no processo? Morreu antes que alguém pudesse lhe perguntar. Ele levou o nome da cobra consigo e, em 2.200 anos, nenhum estudioso o recuperou. Top 2. O Brahmastra, das águas do Bósforo. Mudamos para as planícies do norte da Índia, para um campo de batalha tão antigo que ainda carrega o nome da catástrofe nele travada, e para uma arma descrita com detalhes clínicos tão específicos que quando o homem que supervisionou o primeiro teste nuclear da história foi questionado se aquela era a primeira explosão desse tipo, ele parou antes de responder e disse: nos tempos modernos. As planícies de Kurukshetra se estendem planas e cor de poeira por 48 quilômetros quadrados do que é hoje o estado indiano de Haryana. Exércitos lutaram aqui ao longo de 3.000 anos de história documentada. Mas a batalha que dá ao local seu peso sagrado pertence a uma história muito mais antiga. Uma guerra descrita no épico sânscrito Mahabharata, composto ao longo de séculos entre aproximadamente 400 de Cristo e 400 no antes de Cristo, baseando-se em tradições orais que alguns estudiosos rastreiam até 1500 antes de Cristo ou além. Incorporada nesse texto, em mais de 14 passagens separadas, está a descrição de uma arma que os estudiosos militares hindus chamam de Brahmastra. Os leitores modernos a chamam de outra coisa. O Mahabharata descreve o Brahmastra como um único projétil. A palavra sânscrita usada, astra, denota especificamente uma arma autopropulsada, não algo arremessado, carregada com o poder do universo e capaz de destruir o mundo em uma única utilização. Isso é poético. Épicos antigos estão cheios de armas que acabam com o mundo. A mitologia usa a hipérbole da mesma forma que o oceano usa a água. Mas então o texto se torna específico, e a especificidade é onde a mitologia para de se comportar como mitologia. O rastro de uma utilização do Brahmastra, conforme descrito em vários livros do Mahabharata, inclui o seguinte: cadáveres tão completamente incinerados que não podem ser identificados, um clarão de luz seguido por uma onda de pressão, cabelos e unhas caindo dos corpos dos sobreviventes, cerâmicas se estilhaçando sem impacto físico, pássaros ficando brancos, comida e água na região afetada tornando-se venenosas por gerações, e crianças nascidas nos anos seguintes ao evento chegando com defeitos que seus pais não carregavam. Essa não é uma descrição de qualquer desastre natural disponível para a antiga civilização indiana. Nenhum vulcão produz esse conjunto de sintomas. Nenhuma inundação o faz, e nenhum incêndio convencional. O único mecanismo conhecido pela ciência moderna que produz todos esses efeitos documentados em combinação, o clarão, a onda de pressão, a doença por radiação, os defeitos congênitos multigeracionais e a contaminação do solo e da água, é uma detonação nuclear e seu rastro radiológico. Esses sintomas foram clinicamente documentados e publicados pela primeira vez após Hiroshima e Nagasaki em 1945. O Mahabharata foi escrito entre 1500 e 2000 anos antes. Robert Oppenheimer, o diretor do Projeto Manhattan,
estava presente no teste Trinity, no deserto do Novo México, em 16 de julho de 1945. A primeira detonação nuclear no que o registro oficial chama de história. Quando um estudante lhe perguntou depois se Trinity foi a primeira explosão nuclear já detonada, sua resposta documentada foi: nos tempos modernos. Ele não disse sim. Ele tinha o Bhagavad Gita incorporado no Mahabharata, guardado na memória. Ele o citou em Trinity. As palavras que escolheu foram: agora eu me tornei a morte, a destruidora de mundos. Um homem que acabara de construir a bomba atômica buscou um texto sânscrito de 3.000 anos para descrever o que havia feito. O local de Mohenjo-Daro, no atual Paquistão, habitado entre aproximadamente 2.600 e 1.900 a.C., fica no Vale do Indo. Em sua camada arqueológica superior, a camada mais próxima do colapso repentino e ainda inexplicado da civilização, os pesquisadores encontraram um extrato de fragmentos de rua que foram vitrificados, fundidos em vidro por calor extremo. Este é o mesmo processo que produz a trinitita, o vidro verde formado em locais de testes nucleares, quando a areia é submetida a temperaturas superiores a 1.700 C. O pesquisador David Davenport publicou sua análise desta camada em 1979, observando adicionalmente que restos esqueléticos na área mostram evidências de morte súbita e simultânea, com corpos caídos na rua, em posturas consistentes, com uma onda de pressão, em vez de violência convencional. Sem armas, sem ferimentos de defesa. Apenas pessoas que pararam no meio do movimento, todas de uma vez. A posição predominante, defendida por estudiosos incluindo Wendy Doniger, na Universidade de Chicago, é firme e razoável. O Brahmastra é um recurso literário. Os povos antigos usavam catástrofes naturais, raios, terremotos, erupções vulcânicas, como modelo para armas divinas. A linguagem militar hiperbólica é universal na poesia épica. O Mahabharata é um poema, não um documento técnico, e lê-lo como um manual de armas é um erro de categoria. A camada vitrificada em Mohenjo-Daro tem explicações geológicas convencionais. A lista de sintomas no texto é uma coincidência. O tipo de correspondência de padrões que a mente humana impõe à literatura antiga quando levamos o conhecimento moderno para as salas de leitura da antiguidade. Mas a especificidade da lista de sintomas é o detalhe que a analogia não consegue alcançar. A poesia épica antiga descreve heróis altos como montanhas e flechas que dividem o sol. Isso é hipérbole. Listar perda de cabelo, lesões cutâneas pustulosas, contaminação da água e defeitos congênitos hereditários em sobreviventes não é hipérbole. Isso é uma sequência, uma progressão, um registro de consequências observadas em uma ordem específica. Essas consequências não foram observadas em nenhum evento natural disponível para o mundo antigo. Elas tinham que vir de algum lugar. A questão, e é apenas uma questão, não uma conclusão, é se as pessoas que eventualmente as escreveram estavam preservando a memória de algo real, envolta na única estrutura narrativa disponível para elas, e se os governantes que vieram depois delas entenderam exatamente o que aquela memória continha e garantiram que ela nunca mais aparecesse em linguagem clara. O Mahabharata a codifica nas escrituras, e as escrituras são o único cofre que nenhum conquistador jamais conseguiu queimar completamente até o chão. Top 3. A Arca da Aliança. Das antigas planícies da Índia, cruzamos o Sinai até as margens do Jordão, para uma arma descrita com especificações de engenharia tão precisas que um engenheiro elétrico moderno, ao ler o texto original, reconheceu o projeto antes dos teólogos: a Arca da Aliança. Imagine ler um texto antigo e encontrar as seguintes especificações de construção: uma caixa retangular de 2,5 côvados de comprimento, 1,5 côvado de largura e 1,5 côvado de altura, aproximadamente 131 x 79 isna 79 centímetros, construída em madeira de acácia revestida de ouro tanto na superfície interna quanto na externa, criando uma camada de ouro, uma camada de madeira e uma camada de ouro. Esse sanduíche de 3 camadas era encimado por uma tampa de ouro puro,
com duas figuras de ouro montadas uma de frente para a outra em cada extremidade. Era transportada apenas em varais de madeira, nunca tocada diretamente, e mantida em uma sala selada na qual apenas um sacerdote podia entrar uma vez por ano. De acordo com múltiplos relatos textuais independentes, era capaz de matar qualquer um que a tocasse sem autorização, produzindo luz visível do espaço entre as duas figuras de ouro e gerando o que o texto descreve como fogo do céu, em pelo menos duas ocasiões separadas. As especificações de construção estão em Êxodo, capítulos 25 a 27. O mecanismo de morte está documentado em 2 Samuel 6. Os eventos de fogo estão em Levítico 10 e Números 16. Os teólogos chamam isso de poder divino. Os engenheiros elétricos chamam de capacitor. Um capacitor armazena carga elétrica através de uma configuração estrutural específica. Um material condutor separado de outro material condutor por uma camada isolante. Ouro separado de ouro por madeira de acácia, que é um isolante elétrico natural, cria exatamente essa configuração. A construção da arca cria um capacitor de camada dupla. No ar extremamente seco do deserto do Sinai, onde a arca foi construída e implantada pela primeira vez, a carga elétrica atmosférica acumula-se rapidamente e dissipa-se lentamente. Uma caixa de madeira banhada a ouro transportada por uma paisagem desértica eletricamente carregada, selada do contato condutivo com o solo, acumularia e armazenaria uma carga eletrostática significativa. Toque nela com a mão nua e você completaria o circuito instantaneamente. A morte de Uzá está registrada em 2 Samuel 6. Ele estende a mão para equilibrar a arca quando o carro de bois que a transportava tropeça. Ele a toca e morre. O texto diz que Deus o feriu por irreverência. O modelo elétrico diz que ele aterrou um capacitor. Ambos os relatos descrevem o mesmo evento. Eles simplesmente discordam sobre o mecanismo. 2 Samuel registra a morte com a precisão bruta de um relatório, não com a elaboração de uma lenda. Aconteceu. Um homem tocou em uma caixa e morreu. A questão é, o que havia na caixa? Os protocolos de transporte no livro de Números são impressionantes quando lidos como especificações de engenharia em vez de ritual religioso. Números 4.15.6 exige que os sacerdotes envolvam a arca em pele de texugo antes de ser movida, um material com propriedades isolantes documentadas. A arca deve ser carregada em varais de madeira, nunca colocada diretamente no chão, nunca tocada por metal e nunca colocada em contato com qualquer superfície condutora durante o trânsito. Essas não são leis de pureza aleatórias. Estes são os procedimentos de segurança operacional para um dispositivo de alta tensão. O protocolo de isolamento não faz sentido teológico. Deus não precisa de uma cobertura de couro para se proteger, mas faz todo o sentido elétrico. O arqueólogo e pesquisador egípcio Gerald Massey documentou que o design da arca reflete de perto a barca sagrada de Amon, o santuário portátil usado nos rituais dos templos egípcios, também banhado a ouro, também transportado em varais e também restrito a um pequeno número de manipuladores autorizados. O paralelo sugere não coincidência, mas uma tradição técnica compartilhada. Algo que passou da engenharia dos templos egípcios para a construção israelita por volta do período do Êxodo. A posição predominante, articulada por estudiosos bíblicos incluindo Richard Elliott Friedman, é direta. A arca é um objeto de culto, um recipiente sagrado para as tábuas da aliança, central para a identidade religiosa israelita. As mortes associadas a ela são punição divina por transgressão ritual. As especificações de construção refletem as convenções estéticas do mobiliário sagrado do Antigo Oriente Próximo. Seu desaparecimento após a Babilônia saquear Jerusalém, em 586 a.C., é explicado por saque ou ocultação deliberada antes do cerco. E a afirmação da Igreja Ortodoxa Etíope de que a arca reside hoje em uma capela em Aksum, guardada por um único monge que nunca deixa o complexo, é uma questão de fé, não de arqueologia. Mas o protocolo de isolamento permanece, e protocolos existem para gerenciar perigos reais, não abstrações teológicas.
Se o perigo fosse espiritual, o pano seria irrelevante. Espíritos passam por pele de texugo sem dificuldade. Se o perigo fosse físico, o pano seria exatamente a resposta correta. Os sacerdotes que envolviam a arca em couro antes do trânsito estavam seguindo um procedimento de segurança de engenharia. Eles podem não saber o porquê, podem não ter usado a palavra capacitor, eletrostática ou descarga. Eles tinham uma palavra diferente. Chamavam isso de ira de Deus e eram muito cuidadosos em não chegar perto demais dela. A arca desaparece do registro histórico em 586 a.C. O que quer que tenha sido, uma caixa sagrada, um instrumento divino ou algo que um engenheiro egípcio entendia de forma diferente de um teólogo de Jerusalém, não foi visto por ninguém que tenha sobrevivido para contar um relato credível desde então. Os objetos mais perigosos raramente são. Top 4. O raio de calor de Arquimedes. Da sala selada do templo interior de Jerusalém, viajamos para oeste e norte até o porto de uma cidade siciliana, para uma arma que conhecemos pelo nome de seu criador, e para o ato mais instrutivo de apagamento militar deliberado no mundo clássico, o raio de calor de Arquimedes. O ano é 212 a.C. O general romano Marco Cláudio Marcelo cercou a cidade de Siracusa, na costa leste da Sicília, por terra e mar. Sua frota está ancorada no porto. Sua infantaria mantém o perímetro. Por todos os cálculos militares disponíveis para ele, a cidade deveria ter caído semanas atrás. Em vez disso, seus soldados estão aterrorizados por um matemático de 75 anos. Este é o registro histórico documentado, não lenda. Plutarco, escrevendo 3 séculos depois, em sua Vida de Marcelo, afirma que os soldados romanos fugiam se vissem apenas uma corda ou um pedaço de madeira projetando-se sobre as muralhas da cidade, convencidos de que Arquimedes havia inventado algum novo dispositivo para destruí-los. O próprio Marcelo, registra Plutarco, respondeu ao pânico de seus próprios soldados com uma piada. Disse que estava sendo derrotado em uma guerra de geometria por uma das máquinas de muitos braços de Arquimedes. É um dos poucos momentos na história militar romana em que um general-comandante fez uma piada sobre sua própria derrota. Ele estava perdendo e sabia disso, e a coisa que o estava vencendo era um cérebro. Entre as armas que Arquimedes utilizou durante o cerco de 2 anos a Siracusa, fontes antigas descrevem um sistema de espelhos de bronze polido, usados para focar a luz solar em navios romanos à distância, incendiando-os sem contato físico. As fontes primárias para isso são o historiador do século II d.C., Luciano, o compilador bizantino João Tzetzes, escrevendo no século XII, e Antêmio de Trales, ele próprio um matemático e engenheiro. Escrevendo por volta de 500 d.C., Tzetzes especifica o alcance como um tiro de arco, aproximadamente 150 a 200 metros. Luciano descreve os navios como irrompendo em chamas. O conhecimento matemático necessário para projetar um sistema funcional de espelhos parabólicos estava demonstravelmente dentro das capacidades de Arquimedes. Suas obras sobreviventes sobre a medição de um círculo, sobre corpos flutuantes e o método dos teoremas mecânicos estabelecem um domínio da geometria que torna o sistema de espelhos não apenas plausível, mas para os seus padrões, relativamente simples. Se ele conseguia calcular o deslocamento de sólidos irregulares ao sair de uma banheira, ele conseguia calcular um ponto focal. Tentativas modernas de replicar o dispositivo produziram resultados contestados. Em 1973, o engenheiro grego Ioannis Sakas reuniu 70 marinheiros gregos, cada um segurando um espelho revestido de bronze de aproximadamente 1,5 por 1 metro. Direcionados a uma réplica de embarcação romana a 50 metros, os espelhos incendiaram a madeira em cerca de 3 minutos. O teste foi conduzido para a Marinha Grega. Em 2005, estudantes do MIT trabalhando sob a supervisão do Dr. David Wallace usaram 127 ladrilhos de espelho de um pé quadrado focados em uma réplica de casco de navio a 30 metros. A madeira atingiu a temperatura de ignição,
mas exigiu aproximadamente 10 minutos de foco sustentado. Um resultado que a equipe descreveu como plausível, mas taticamente problemático, já que um navio inimigo não ficaria parado por 10 minutos. O programa de televisão Mythbusters testou a mesma hipótese duas vezes, em 2004 e 2010, e a declarou um mito, mas conduziu ambos os testes em São Francisco com uma intensidade solar significativamente menor do que o verão mediterrâneo de Siracusa. Um detalhe metodológico que vários físicos notaram publicamente na época. A supressão histórica não é hipotética, está documentada. Marcelo queria Arquimedes vivo. Ele emitiu essa ordem explicitamente antes do assalto final. Quando um soldado romano matou Arquimedes durante o saque da cidade, aparentemente porque Arquimedes se recusou a abandonar um diagrama geométrico no qual estava trabalhando, Marcelo ficou furioso e organizou um monumento fúnebre para seu inimigo. Esse não é um comportamento romano normal em relação ao engenheiro-chefe de uma cidade inimiga derrotada. Marcelo entendeu exatamente o que ele não conseguiu capturar. Ele levou o planetário mecânico, o modelo funcional de Arquimedes para o movimento planetário, de volta para Roma como um troféu. Não há registro de que o aparato de espelhos tenha sido transportado. Ou foi destruído, ou sua existência foi encerrada silenciosamente. Nenhuma das obras sobreviventes de Arquimedes, preservadas em grande parte através de estudiosos árabes nos séculos após Roma, contém qualquer referência à arma de espelhos. O documentarista matemático mais prolífico do mundo antigo escreveu tratados meticulosos sobre alavancas, polias, hidrostática e a geometria das esferas. Ele não escreveu nada sobre focar espelhos de bronze para queimar navios. Um homem que documentou tudo não deixou vestígios da coisa que construiu e que Roma mais temia. A posição predominante é que o raio de calor é uma mitologia antiga inflada por séculos de recontagem. O resultado dos Amir Mythbusters, argumentam muitos historiadores, é o mais realista. Marcelo lamentou Arquimedes porque admirava o gênio, não porque uma matriz de mira foi perdida. A ausência de documentação técnica simplesmente reflete a ausência da própria arma. Mas Plutarco não descreve um general de luto por um matemático no abstrato. Ele descreve um soldado sendo morto por interromper um problema de geometria. No que quer que Arquimedes estivesse trabalhando naquelas horas finais, ele achava que era mais importante do que sua própria sobrevivência. Isso é ou o retrato de uma obsessão matemática pura, ou o retrato de um homem que entendeu que o diagrama que estava desenhando era algo que os romanos não podiam ter permissão de levar. Top 5. A arma de Mercúrio do imperador Kim do porto de Siracusa. Movemo-nos para leste por séculos e milhares de quilômetros até o maior projeto de construção da história humana, e para uma arma tão paciente que ainda está ativa após 2000 anos, a arma de Mercúrio do imperador Qin. O monte no Monte Li, na província de Shaanxi, China, tem 76 metros de altura e cobre uma área de 56 quilômetros quadrados. Do ar, parece uma colina natural. Não é. É a tumba de Qin Shi Huang, o homem que unificou a China em 221 a.C., construiu a Grande Muralha, padronizou a linguagem escrita, unificou a moeda e se tornou, no processo, o indivíduo mais poderoso da história do mundo antigo. Ele também estava, ao fim de sua vida, aterrorizado pela morte de uma forma que o tornava perigoso para todos ao seu redor. Enviou frotas pelo Pacífico em busca de ilhas onde a imortalidade crescia em árvores. Consumiu pílulas de cinábrio dadas a ele por alquimistas da corte que lhe diziam que o mercúrio era o elixir da vida eterna. Morreu aos 49 anos, quase certamente por envenenamento por mercúrio. Seu corpo preservado em sais de mercúrio durante a viagem de retorno à capital, para que o cheiro de sua decomposição não alertasse a corte sobre sua morte antes que sua sucessão fosse garantida. A substância que ele acreditava que o tornaria imortal foi a mesma que o matou, e é a mesma substância que, 2.200 anos depois, torna impossível escavar sua tumba com segurança. Sima Qian, o maior historiador da China, descreveu a tumba em seus Registros do Historiador.
escritos aproximadamente em 100 anos a.C., cerca de um século após a construção da tumba. Seu relato inclui um detalhe que os historiadores arquivaram como embelezamento poético durante a maior parte dos últimos 2000 anos. O interior da tumba, escreve Sima Qian, contém uma representação de todos os rios e mares do Império, renderizados em mercúrio fluido, circulado mecanicamente por um sistema automatizado para simular o movimento da água. 100 toneladas de mercúrio líquido fluindo no subsolo, no escuro. Em 2016, um levantamento geofísico conduzido por equipes do Instituto Provincial de Arqueologia de Shaanxi usou sensores de condutividade do solo e análise espectrográfica de materiais de superfície para examinar o terreno acima do monte funerário interno não escavado. Eles encontraram mercúrio, especificamente, encontraram concentrações de mercúrio no solo diretamente acima da tumba interna, que estavam significativamente elevadas, acima dos níveis de base, distribuídas em um padrão consistente com líquido acumulado em uma grande área subterrânea. Sima Qian, escrevendo a partir de relatos de segunda mão, um século após a tumba ter sido selada, descreveu o interior com uma precisão que instrumentos do século XXI agora confirmaram. Alguém lhe contou a verdade, e então quem quer que tenha sido esse alguém, junto com todos os outros que conheciam os detalhes do interior, foi selado lá dentro. O selamento dos trabalhadores não é lenda, está documentado. Sima Qian registra explicitamente que, após o corpo do imperador ser colocado na tumba e as câmaras internas serem seladas, os artesãos e engenheiros que tinham conhecimento do interior foram trancados lá dentro. A passagem externa foi fechada. Eles morreram lá. Restos esqueléticos consistentes, com sepultamento vivo, foram encontrados nas câmaras externas. Os engenheiros mais capazes da civilização mais avançada do mundo, naquele momento, foram tornados permanentemente silenciosos. Não depois de terminarem o trabalho, mas porque o terminaram. A lógica de arma passiva não é especulativa. Mercúrio líquido em escala produz vapor de mercúrio. Um espaço subterrâneo selado, inundado com 100 toneladas de mercúrio líquido, manteria concentrações de vapor letais para qualquer ser humano em poucos minutos após o rompimento da entrada selada. Esta não é uma armadilha que requer reativação. Não fica sem munição, não requer manutenção. É uma arma que se torna mais completa com o tempo, à medida que o mercúrio se redistribui em fendas e câmaras, criando uma zona letal em expansão ao redor do local do sepultamento. O arqueólogo chinês Yuan Zhongyi afirmou publicamente que a concentração de mercúrio torna a escavação segura da tumba interna impossível com a tecnologia existente. A arma ainda está funcionando. A interpretação predominante é cultural e simbólica. O mercúrio representava os rios e mares da China, o império sobre o qual o imperador reivindicava domínio na morte. Os trabalhadores foram selados no interior por razões de segurança consistentes com as práticas de sepultamento de elite em todo o mundo antigo. A tumba é protegida pela lei chinesa e pela política de patrimônio cultural, não por ocultação institucional de sua engenharia. E eles estão quase certamente corretos. A leitura simbólica do mercúrio é coerente, e o segredo do sepultamento de elite é universal. Mas você não usa 100 toneladas do líquido mais tóxico da Terra para representar a água. Você usa tinta, usa azulejo azul, usa lápis lazuli, ao qual a corte Qin tinha acesso através do comércio da Rota da Seda. A decisão de usar mercúrio real em quantidades reais, criando um ambiente letal real, é uma decisão de engenharia. Alguém calculou essa massa. Alguém a obteve das minas de mercúrio de Hunan e Guizhou, que registros arqueológicos confirmam que estavam em operação durante o período Qin. Alguém projetou o sistema de circulação mecânica. E então alguém garantiu absolutamente que cada pessoa que pudesse descrever qualquer um daqueles cálculos estivesse no chão antes que as portas externas fossem fechadas. Top 6. O arsenal químico do Artha Shastra. Da escuridão selada sob o Monte Li, viajamos para o oeste através do Himalaia e para as bibliotecas de uma civilização que fez algo exclusivamente audacioso com seu conhecimento mais perigoso. Escreveu tudo, depois queimou o máximo que uma crise de consciência permitiu.
O homem que construiu o primeiro estado de bem-estar social documentado do mundo foi também o autor do primeiro manual sistemático de guerra química do mundo. Seu nome era Kautilya, também conhecido como Chanakya, e ele serviu como ministro-chefe de Chandragupta Maurya, fundador do império, que se tornaria o maior da história indiana. Por volta de 321 a 297 a.C., ele compôs um documento chamado Arthashastra, a ciência do ganho material, cobrindo tributação, lei, política externa, espionagem, agricultura, direitos trabalhistas e, em seu 14º e último livro, um arsenal classificado de armas químicas e biológicas que os historiadores militares modernos leem com um reconhecimento desconfortável. O Arthashastra sobreviveu intacto por aproximadamente 2.000 anos antes de desaparecer completamente do registro acadêmico. Foi considerado perdido por mais de 1.800 anos até que um único manuscrito foi descoberto pelo estudioso R. Shamasastri no Oriental Research Institute em Mysore, em 1905, escondido dentro de uma coleção de manuscritos em folhas de palmeira. Ele publicou a primeira tradução para o inglês em 1909. Uma única cópia sobrevivente de um texto que era, na época de sua composição, a espinha dorsal administrativa do maior império do subcontinente. A ausência de múltiplas cópias de um documento tão importante, de uma civilização que era meticulosa com a manutenção de registros, não é a marca do clima tropical destruindo folhas de palmeira. É a marca de uma decisão política. O livro 14 do Arthashastra é intitulado Upanishadika, o livro dos meios secretos. Ele contém 16 fórmulas distintas de armas. Elas não são vagas, especificam ingredientes por nome, métodos de preparação por sequência e condições de implantação por contexto. Uma fórmula descreve um pó produzido a partir da planta Randia dumetorum, conhecida pelos botânicos modernos como fonte de um poderoso composto emético e que afeta os nervos, combinado com substâncias específicas de origem animal, projetadas para serem dispersas como um pó arremessado que causa cegueira temporária e desorientação em tropas inimigas. Isso não é uma metáfora, isso é uma receita. Químicos militares alemães, trabalhando em agentes de gás incapacitantes em 1915, descreveram compostos derivados de plantas semelhantes como descobertas inéditas. Várias das fórmulas do livro 14 descrevem revestimentos de projéteis baseados em acônito, uma planta cujo alcaloide ativo, a aconitina, causa arritmia cardíaca e morte em doses que toxicologistas modernos confirmam serem alcançáveis a partir da concentração natural da planta. O Arthashastra especifica a proporção. Também especifica antídotos, indicando que as fórmulas foram testadas em campo, a ponto de alguém ter descoberto como tratar as baixas por fogo amigo. Os protocolos de armas biológicas incluem a contaminação de suprimentos de água inimigos, usando combinações de extratos de plantas e matéria animal projetadas para causar doenças em massa em uma população dentro de um período de tempo específico. Isso não é mitologia, isso é doutrina operacional. E o imperador de Kautilya eventualmente produziu um neto que a utilizou. Ashoka, o Grande, lutou na Batalha de Kalinga por volta de 261 a.C., conquistou o reino e então, em um evento que não tem paralelo real na história militar antiga, renunciou publicamente a tudo o que havia feito. Seu ensina a ser o édito em rocha, esculpido em pedra em Shabasgarhi, no atual Paquistão, e ainda visível hoje, descreve seu pesar pelas mortes de aproximadamente 100.000 pessoas na batalha e o sofrimento de muitas vezes esse número. Ele se converte ao budismo, proíbe o sacrifício de animais, constrói hospitais, planta árvores ao longo das estradas para a sombra, renuncia à conquista e afirma explicitamente que não buscará novos territórios. Os historiadores Patrick Olivella e Romila Thapar documentam essa mudança de política como genuína e abrangente. A ausência do Nartha Shastra, do registro histórico nos séculos que seguiram o reinado de Ashoka, é estruturalmente consistente com uma ordem de supressão.
A edição crítica do texto de Patrick Olivelle, de 2013, publicada pela Oxford University Press, observa que os capítulos sobre armas mostram evidências de autoria em camadas, adições e revisões feitas após a composição original, o que implica uma tradição clandestina contínua de praticantes que continuaram a atualizar o arsenal, mesmo depois que o registro oficial silenciou. Alguém ainda estava adicionando a ele em segredo após a ordem de queima ter sido dada. A visão acadêmica predominante, que o próprio Olivelle mantém, é que o Arthashastra é um compêndio teórico, o que um rei deve saber, não um manual de implantação. A escassez de manuscritos sobreviventes reflete o efeito do clima tropical sobre o material de folha de palmeira, não uma supressão ativa. Mas compêndios teóricos não especificam antídotos, não listam proporções de ingredientes, não incluem notas de implantação condicional, distinguindo entre aplicações em clima úmido e seco. Esses são os detalhes de alguém que realizou os experimentos e registrou o que aconteceu. Kautilya não estava teorizando, ele estava documentando. E Ashoka, que pode ter visto essas armas funcionarem em Kalinga, decidiu que a documentação era mais perigosa do que a arma. Top 7. O veneno da cripteia espartana. Das bibliotecas do Império Maurya, movemo-nos para noroeste, para uma civilização que resolveu o problema da supressão de forma mais elegante do que qualquer outra antes ou depois. Esparta não queimou seus registros. Esparta teve uma abordagem mais simples. Nunca criou nenhum. Todo ano, o Estado espartano declarava guerra contra sua própria população de escravos. Não simbolicamente, mas de forma formal e legal. Os éforos, os 5 magistrados eleitos anualmente, que detinham a autoridade executiva do Estado espartano, emitiam uma declaração formal de hostilidades contra os ilotas. A população agrícola conquistada que superava os cidadãos espartanos em aproximadamente 7-1. Para que qualquer espartano que matasse um ilota não estivesse sujeito à poluição religiosa que se ligava ao homicídio comum. Esta declaração era a base operacional da cripteia, a instituição oculta. Plutarco a descreve em sua Vida de Licurgo. Tucídides a menciona. Aristóteles, em sua Política, a condena e a chama de uma instituição contrária ao propósito da educação. 3 fontes antigas independentes, representando 3 tradições intelectuais diferentes. Todas confirmam que a instituição existiu e que funcionou. O que a cripteia fazia está documentado com relativa precisão. A cada ano, os jovens homens fisicamente mais excepcionais, que completavam sua educação militar, eram enviados para o campo da Lacônia sozinhos, com suprimentos mínimos e uma lâmina curta, e ordenados a não serem vistos. De dia, eles se escondiam. À noite, eles se moviam. Qualquer ilota encontrado após o anoitecer era morto. O propósito sobre o qual as fontes antigas são incomumente diretas era triplo: treinar espartanos de elite em furtividade e operação independente. Reduzir a população de ilotas eliminando seus membros mais capazes antes que pudessem se organizar. E manter, através do terror sistemático, uma dominância psicológica que a desvantagem numérica dos espartanos não conseguiria sustentar através da força convencional. A instituição operou por aproximadamente 500 anos. Funcionou bem o suficiente para que Esparta, uma cidade-estado de aproximadamente 8.000 cidadãos, homens adultos em seu auge, mantivesse o controle sobre uma população subjugada de talvez 250.000 durante a maior parte do período clássico. Funcionou bem demais, indiscutivelmente, para que armas convencionais e furtividade sozinhas explicassem tudo. O relato de Plutarco sobre a cripteia, no capítulo 28 da Vida de Licurgo, é detalhado em quase todos os aspectos. Ele nomeia a instituição, explica sua base legal e descreve o equipamento, o tempo e a estrutura organizacional. E então, no meio da descrição do método pelo qual os jovens neutralizavam os ilotas, ele usa uma frase que se traduz aproximadamente como por meios secretos e outros dispositivos semelhantes, e continua para a frase seguinte. Para Plutarco, um dos biógrafos mais exaustivos que o mundo antigo produziu,
um homem que explicou o significado dos costumes funerários romanos, os hábitos alimentares dos reis espartanos e a disposição dos móveis nas casas laconianas. Esta é uma lacuna extraordinária. Ele nomeia tudo, exceto a arma. A Constituição dos Lacedemônios, de Xenofonte, escrita por volta de 380 a.C., inclui conhecimento botânico no currículo militar espartano. Especificamente, a identificação, preparação e aplicação de substâncias derivadas de plantas como uma competência central do sistema de treinamento AGOG. As colinas da Lacônia, onde a Criptaia operava, contêm fontes naturais abundantes de Veratrum album, Elan, Aconitum e Taxus baccata, Eléboro branco, acônito e teixo, todos os quais produzem compostos alcaloides capazes de incapacitação rápida, seguida de morte em quantidades alcançáveis a partir da planta viva, e todos os quais deixam evidências físicas mínimas em vítimas que parecem, aos olhos não treinados, ter simplesmente colapsado. Tucídides, no livro 4 de sua história, registra um evento de 424 a.C. que ele descreve sem aparente desconforto, mas sem nenhuma explicação. Esparta selecionou 2.000 ilotas que eram, como Tucídides coloca, distinguidos pela bravura, os membros mais capazes da população subjugada. Foram honrados, receberam símbolos de liberdade, e então, escreve Tucídides, ninguém jamais soube como pereceram. 2.000 pessoas, cuidadosamente selecionadas e depois feitas desaparecer, sem que nenhum mecanismo fosse registrado pelo historiador militar mais preciso do mundo antigo. Tucídides não escreveu ninguém soube como um mistério, escreveu como um fato, como se o não saber fosse em si o ponto. A explicação predominante, que historiadores como Paul Cartledge, em Cambridge, articulam cuidadosamente, é que a Cripteia era uma operação de terror e emboscada brutalmente eficaz, usando meios convencionais, escuridão, surpresa e a lâmina curta que todo espartano carregava desde a infância. A reticência de Plutarco reflete o desconforto moral pessoal em descrever um assassinato em detalhes, não um segredo genuíno de arma. O currículo botânico era para sobrevivência e coleta de alimentos. O desaparecimento dos 2.000 reflete a segurança operacional espartana, não armamento exótico. Estas são posições razoáveis, mas Licurgo construiu uma civilização especificamente projetada para evitar que seu conhecimento operacional fosse escrito. Plutarco confirma isso. Licurgo acreditava que leis escritas davam aos malfeitores uma desculpa e enfraqueciam a força do costume. O Estado espartano funcionava através da transmissão oral, por design institucional. A supressão mais eficaz não é queimar os registros, é nunca criá-los. O que quer que a Cripteia tenha usado naquelas colinas por 500 anos, funcionou. Não deixou quase nenhum rastro. E o único historiador antigo que chegou perto o suficiente para nomeá-lo, olhou para a página e escolheu uma frase diferente. Top 8. O arquivo persa de lâminas envenenadas. Das colinas da Lacônia, viajamos para leste até uma cidade que ardeu, e para o único arquivo que um homem que preservou tudo o mais escolheu não abrir. O arquivo persa de lâminas envenenadas. O incêndio de Persépolis em 330 a.C. é um dos atos de destruição deliberada mais minuciosamente documentados no mundo antigo. Diodoro Sículo, Plutarco, Quinto Curcio Rufo e Arriano, todos o registram. A capital aquemênida, naquele momento a cidade mais rica da terra, foi queimada por Alexandre da Macedônia após sua derrota de Dário III e o fim formal do Império Persa como um estado independente. O fogo durou dias. As colunas de cedro, os jardins suspensos e o tesouro que havia acumulado a riqueza de 100 nações conquistadas, tudo virou fumaça. A explicação padrão, preservada em Diodoro e Plutarco, é que a companheira de Alexandre, Thaís, o convenceu a queimá-la como vingança pela queima persa de Atenas em 480 a.C. Uma decisão bêbada em uma festa de vitória. A história girando em torno do discurso de uma mulher e de uma tocha acesa. Arriano, considerado pela maioria dos historiadores clássicos
o mais confiável dos biógrafos antigos de Alexandre, por ter trabalhado a partir de relatos primários de testemunhas oculares, não inclui a história de Tais. Ele registra Alexandre dando a ordem deliberadamente, sóbrio e no contexto de uma decisão estratégica. Estes são dois relatos muito diferentes do mesmo incêndio. Um diz impulso, o outro diz política. Alexandre preservou todo o resto. Este é o contexto crucial. Ele manteve intacto o sistema administrativo persa, reteve governadores persas em seus postos, adotou vestimentas da corte persa, casou-se com nobres persas em uma cerimônia em massa em Susa e financiou a tradução de textos astronômicos e matemáticos persas para o grego. Documentos que eventualmente encontraram seu caminho para a Biblioteca de Alexandria. Ele foi o apropriador mais sistemático de conhecimento conquistado no mundo antigo. Quando encontrou a tumba de Ciro, o Grande, profanada, ordenou que fosse restaurada e puniu os profanadores. Ele entendeu que a sofisticação administrativa do Império Persa era algo de que precisava para governar o que havia tomado. O médico grego Ctésias de Quinido serviu como médico pessoal do rei Artaxerxes II e teve acesso direto à corte real persa de aproximadamente 415 a 398 a.C. Sua obra, Persica, que sobrevive apenas em fragmentos citados por autores posteriores, descreve uma instalação dedicada da corte persa que estudiosos traduzem como o Arsenal de Venenos, uma instalação mantida pelo Estado sob a supervisão do Boticário Real, produzindo e catalogando agentes químicos para aplicação militar. Diodoro Sículo, no livro 17 de sua Biblioteca Histórica, faz referência a registros técnicos persas mantidos no Tesouro de Persépolis, junto com as contas financeiras do Império. As contas financeiras foram inventariadas antes do incêndio. Os registros técnicos não foram transportados para Alexandria. Não são referenciados em nenhum catálogo do acervo da biblioteca. O que o arsenal persa realmente continha pode ser parcialmente reconstruído a partir de relatos de campo de batalha. Trisulfeto de arsênio, oropimente, e trióxido de arsênio eram ambos extraídos de minas na esfera de influência persa, documentados em registros metalúrgicos persas, e ambos produziam padrões de infecção tardia em feridas que cirurgiões militares antigos descrevem em múltiplas fontes como corrompidas além da cura. A patologia específica da ferida que descrevem, uma ferida que parece menor, depois se aprofunda e se espalha ao longo de 3 a 7 dias, independentemente do tratamento convencional. É consistente com o que a toxicologia médica moderna identifica como interferência do arsênio nos mecanismos celulares de reparo de feridas. Este não é um veneno que mata rápida e obviamente. Este é um veneno que vence batalhas 2 semanas depois de terminarem, quando os cirurgiões ficam sem respostas. A posição histórica predominante, declarada claramente por Robin Lane Fox, é que a queima de Persépolis foi um ato político de finalidade, a destruição simbólica do poder imperial persa, e que o que quer que tenha sido perdido no fogo foi incidental a esse propósito simbólico. Não houve um arquivo de armas específico. O incêndio foi geral. A perda de conhecimento é um subproduto da conquista, não o objetivo. Mas Alexandre não queimava bibliotecas. Esse é o ponto. A queima da Biblioteca de Alexandria, que não aconteceu em um único evento e não foi ordenada por nenhum conquistador individual, é uma história posterior. Alexandre especificamente não fez isso. Ele financiou a preservação, ele empregou estudiosos. O único arquivo do qual nenhum documento foi catalogado, nenhuma tradução encomendada e nenhum estudioso enviado, o único conjunto de registros técnicos persas que simplesmente desapareceu sob um incêndio que Alexandre ordenou, aconteceu de serem os registros documentando o que o Estado persa havia aprendido sobre criar feridas que não fechariam. Se essa omissão foi deliberada ou incidental, o efeito é idêntico. O conhecimento estava lá e depois não estava mais. Top 9. As bombas de serpentes de Aníbal. Da camada de cinzas de Persépolis, viajamos para o oeste através do Mediterrâneo, até um porto na costa do que é hoje o sul da Turquia,
onde a mente militar mais criativa da tradição cartaginesa fez algo que toda a história subsequente da guerra observou e então, aparentemente por consenso, decidiu nunca mais discutir: as bombas de serpentes de Aníbal. Aníbal Barca tem 63 anos quando a Batalha do Rio Eurimedonte é travada em 184 a.C. Ele está no exílio há quase 20 anos, caçado por Roma em todo o leste do Mediterrâneo, saltando entre as cortes de reis que querem seu gênio tático e temem a pressão diplomática romana que o segue por toda parte. Ele está comandando uma frota para o rei Prúsias Pri da Bitínia, um pequeno reino na costa sul do que é hoje a Turquia, contra a frota de Eumenes II de Pérgamo, um aliado romano e, portanto, para Aníbal, um substituto da própria Roma. Ele está em menor número, seus navios são mais lentos e suas tripulações menos experientes. Aníbal passou toda a sua carreira militar em desvantagem numérica e menos equipado, e vencendo de qualquer maneira. Ele olha para o que tem, olha para a linha costeira, ordena que seus marinheiros coletem cobras, tantas quantas puderem encontrar, tantas espécies quanto puderem capturar. Ele faz com que as cobras sejam seladas em potes de argila, uma espécie por pote, e realiza um briefing tático que deve ter sido uma das sessões de planejamento militar mais estranhas do mundo antigo. O combate é documentado por Cornélio Nepos em seu De Viris Illustribus, seu compêndio de homens ilustres, escrito aproximadamente em 35 a.C., cerca de 150 anos após a batalha. Nepos é nossa fonte antiga primária para este evento, em qualquer detalhe, e ele é, como historiadores antigos, confiável e preciso. Ele nomeia os comandantes, nomeia o reino, especifica o material do pote e descreve a sequência tática em detalhes suficientes para reconstruir o combate. Aníbal, registra Nepos, sinalizou aos seus capitães para concentrarem os potes de serpentes, especificamente na capitânia de Eumenes, identificando corretamente que desativar o navio de comando cascatearia em uma confusão em toda a frota. Os potes foram catapultados. Eles aterrissaram nos convéses inimigos e se estilhaçaram. As cobras saíram. A frota de Pérgamo entrou em pânico. A Bitínia venceu uma batalha que deveria ter perdido. Nepos descreve as cobras como serpentes de muitos tipos. Anguis plurimi generis. Muitos tipos, não uma espécie específica, não um nome. Para um escritor que acaba de nos contar o nome do rei inimigo, o nome do rio, o contexto político e a lógica tática, a omissão da espécie da cobra não é casual. É a única peça que falta em um relato, de resto, completo. Os naturalistas antigos nomeavam tudo. História Natural, de Plínio, o Velho, escrita aproximadamente em 100 d.C., cataloga centenas de espécies de cobras com seus nomes latinos, áreas geográficas, perfis de veneno e comportamentos. A cultura intelectual que produziu Nepos não carecia de vocabulário ou interesse para nomear uma cobra. Alguém decidiu não o fazer. A região da Panfilha, onde a batalha foi travada, abriga pelo menos 12 espécies de cobras venenosas, incluindo a víbora levantina e a víbora otomana, ambas as quais produzem veneno hemotóxico causando dor extrema, destruição de tecidos e morte em casos não tratados, e ambas as quais sobreviveriam seladas em potes de argila, tempo suficiente para a duração de um combate naval. A lógica tática do sistema de armas é elegante no específico. Um pote de argila é poroso o suficiente para permitir a troca de ar para manter o conteúdo vivo em trânsito. É resistente o suficiente para sobreviver ao lançamento por catapulta sem se estilhaçar prematuramente. E é quebradiço o suficiente para se estilhaçar no impacto com um convés de madeira e liberar o conteúdo imediatamente. Este é um mecanismo de entrega projetado com precisão. Não aconteceu por impulso. Alguém o testou primeiro. Nenhum manual militar antigo inclui esta arma. Nem Vegésio, cujo Epitoma Rei Militaris é o manual de doutrina militar romana mais abrangente que sobreviveu. Nem Frontino, cujo Strategemata cataloga centenas de inovações táticas do mundo antigo, nem o Táctica de Eliano,
Em um corpo de literatura militar que registra especificações de catapultas, design de torres de cerco, geometria de formação de cavalaria e o uso tático de elefantes de guerra, a bomba de serpente, uma arma que demonstravelmente venceu uma batalha naval, aparece exatamente uma vez em uma biografia e nunca mais. Esse não é o padrão de uma técnica esquecida, esse é o padrão de uma técnica excluída. Aníbal suicidou-se pouco depois desta batalha, engolindo o veneno que mantivera em um anel durante anos, especificamente para evitar ser levado vivo por Roma. O único homem que entendia toda a lógica operacional da arma. Qual espécie apresentava melhor desempenho? Quais potes duravam mais? E como classificar e manusear cobras venenosas vivas em escala militar sem perder metade da tripulação no processo? Morreu antes que alguém pudesse lhe perguntar. Ele levou o nome da cobra consigo e, em 2.200 anos, nenhum estudioso o recuperou.